Olá, boa noite. Você acompanha a partir de agora o Jornal da Justiça. O Supremo Tribunal Federal começou hoje uma audiência pública para ouvir representantes da classe artística e da sociedade sobre o decreto que alterou a estrutura do Conselho Superior do Cinema. Uma ação apresentada pela Rede Sustentabilidade questiona a mudança. E você vai ver também. Judiciário de todo o país promove a Semana Nacional de Conciliação. Começa o Novembro Azul, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de próstata. Vamos mostrar como funciona o projeto da cadeia de Colíder no Mato Grosso, que dá oportunidade para reeducandos se profissionalizarem. E ainda, conheça os serviços oferecidos pelos cartórios eleitorais. Começou hoje no Supremo Tribunal Federal uma audiência pública para ouvir representantes da classe artística e da sociedade sobre o decreto que alterou o Conselho Superior do Cinema. Tramita na corte uma ação apresentada pela Rede Sustentabilidade que questiona a mudança. A repórter Carla Lucena acompanhou e tem outros detalhes para a gente. Carla, boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham aqui o Jornal da Justiça. E olha só, essa é a 27ª audiência pública realizada aqui no Supremo Tribunal Federal, e os ministros sempre convocam essa audiência quando há aí algum tema de alguma ação que há necessidade de se ouvir especialistas. Neste caso, então, estamos acompanhando a audiência sobre a ação do Rede Sustentabilidade. O partido questiona um decreto assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, em julho deste ano, e também uma portaria do governo que alterou aí a estrutura do Conselho Nacional do Cinema, tirando ele, por exemplo, do Ministério da Cidadania e levando para a Casa Civil. Há aí uma discussão se isso, de certa forma, está limitando a liberdade de expressão. Hoje nós tivemos aqui a fala de 14 expositores, entre eles representantes do governo, cineastas, produtores de cinema e também artistas. Vamos ver os detalhes na reportagem. A ministra Carmen Lúcia disse no início da audiência que a cultura é a expressão principal de um povo. Lembrou que o Supremo já foi provocado a julgar ações relacionadas à liberdade de expressão, como as biografias não autorizadas. Por fim, ressaltou que as produções devem ser livres e eventuais interferências combatidas. Censura não se debate, censura se combate. Porque censura é manifestação de ausência de liberdades. E democracia não a tolera. Vencemos tempos de não se poder dizer, de não se poder produzir, de não se poder criar livremente, de mal e mal se poder pensar. E pensar silenciosamente, quase escondidamente. Eu disse, vencemos, porque temos uma Constituição democrática em vigor. A ministra Rosa Weber falou da importância do debate para auxiliar os ministros no julgamento da ação que contesta o decreto deste ano que alterou a estrutura do Conselho Superior do Cinema. Uma saudação a todos, expositores e assistentes, para dizer da importância, da relevância, não só para o Supremo Tribunal Federal, como para a nossa democracia, essa feliz iniciativa da ministra Carmen Lúcia de convocar uma audiência pública para tratar de um tema de tanto relevo. Também acompanharam a audiência representantes do Ministério Público, Advocacia Geral da União e Ordem dos Advogados do Brasil. Para além do direito, a arte, a cultura, a vida. E nós precisamos estar abertos a tudo isso. Acredito que esse é o momento, mais para nós operadores do direito, ouvir do que falar. Haverá um momento processual em que falaremos nos autos. Estaremos de ouvidos atentos para compreender a exposição dos senhores e procurar contribuir ao final com o Supremo Tribunal Federal para aquilo que a própria ministra Carmen Lúcia colocou de um julgamento técnico, um julgamento que envolva análise da Constituição, dos princípios, dos valores constitucionais. Não há, talvez, um direito humano tão essencial para essa discussão quanto da liberdade artística. Portanto, a decisão que Vossas Excelências haverão de tomar nesta DPF é e não é, ao mesmo tempo, apenas para discutir a constitucionalidade dessas normas legais, mas para sinalizar ao Brasil que não é possível retroagir
nos avanços relativos à liberdade de expressão artística, à liberdade cultural. Na audiência, o governo defendeu a mudança do Conselho e afirmou que não há nenhum tipo de censura para o audiovisual do país. Em nenhum dos mecanismos há cerceamento de qualquer tipo à liberdade de expressão. Mas no direto há sim uma diretriz a se seguir, a depender das linhas submetidas ao crivo do Comitê Gestor do Fundo Setorial. Por outro lado, cineastas, produtores de cinema e artistas criticaram a alteração. Um dos argumentos é que a medida não beneficia o setor. Para eles, representa censura e retrocesso. Somos plurais, sim. Censura não combina e não está no nosso vocabulário artístico. Essa palavra não condiz com um lugar de criação, ela não é fértil. Bom, e olha só, a audiência terminou agora há pouco. A ministra Carmen Lúcia agradeceu aí a participação de todos, informou que a audiência foi gravada. Essa gravação será entregue aos demais ministros da Corte para auxiliar aí na construção do voto e voltou a defender que a Constituição de 1988 não tolera nenhum tipo de censura e que o julgamento desta ação, que ainda não tem uma data definida, vai levar em conta os pilares previstos na Constituição. Bom, a audiência ela não acabou hoje, continua amanhã de manhã, a partir das 10 horas da manhã, já está tudo pronto aqui na sala de julgamentos da segunda turma. Expectativa aí da fala de mais de 16 expositores com transmissão ao vivo aqui pela TV Justiça a partir das 10 horas da manhã. E agora vai com você, William. Ok, muito bem, Carla, obrigado. A Justiça suspendeu o repasse de verbas federais ao município de Governador Edson Lobão, no Maranhão, até que o nome da cidade seja modificado. Com a Lei Estadual número 6.194 de 94, foi atribuído ao município maranhense o nome do então ministro de Estado de Minas e Energia, Edson Lobão, mas o fato gerou polêmica. O Ministério Público Federal pediu na Justiça a suspensão do repasse de recursos federais enquanto o nome da cidade não for alterado. Isso porque a Lei número 6.454 de 77 prevê a proibição de colocar nome de pessoa viva em bem público de qualquer natureza pertencente à União. A primeira vara da subseção de Imperatriz acolheu o pedido do MPF, mas o caso foi parar no TRF da primeira região e a quinta turma manteve a sentença. A relatora desembargadora federal Daniele Maranhão destacou que a regra da proibição prevista em lei é clara e alcança entidades que recebam auxílio dos cofres públicos. O prazo concedido para os devidos ajustes no nome do município foi fixado em 120 dias. O Jornal da Justiça também é feito com a sua participação. Mande uma mensagem ou sugestão para o nosso WhatsApp. Anote o número 619-9260-6116. E a seguir, conheça os serviços oferecidos pelos cartórios eleitorais. Fique com a gente. Voltamos em instantes. Ter saúde, ter educação. Para mim isso é justiça, né? O Superior Tribunal de Justiça considerou ilegal cobrar do aplicativo 99 taxa por uso de ruas do Distrito Federal. Ao vivo, a repórter Kátia Gomes traz as informações para a gente. Kátia, boa noite. Boa noite, William. O Distrito Federal, com base em uma lei distrital, notificou a 99 Tecnologia Limitada sobre a necessidade da empresa pagar preço público como condição para a prestação dos serviços. A cobrança equivale a 1% de cada viagem realizada pelo aplicativo de transporte. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu ser ilegal cobrar da empresa o uso normal de bem público, no caso, as ruas, uma vez que não há individualização do bem utilizado nem restrição de acesso da coletividade ao uso. Aqui no STJ, o relator do caso, o ministro Og Fernandes, em decisão monocrática, concordou com o tribunal local que entendeu que os motoristas credenciados pelo aplicativo 99 usam as vias como qualquer outro cidadão. Para o ministro, reformar tal conclusão demandaria reexame de prova, o que não pode ser feito pela Corte, de acordo com a súmula 7 do STJ. Eu volto com você, William. Obrigado, Kátia.
2020, ano de eleições municipais, quase 145 milhões de eleitores devem ir às urnas. Por isso, é bom ficar atento aos prazos e procurar os cartórios eleitorais para resolver qualquer irregularidade. Nessa época do ano, o movimento nos cartórios costuma ser assim, tranquilo. Por isso, a estudante Leiciane Monteiro, de 17 anos, aproveitou para tirar o título de eleitor pela primeira vez. Foi excelente, foi bem mais rápido do que eu imaginei, né? Foi bem tranquila. E agora já está com o título na mão? Agora estou com o título e eu já posso votar. Movimento bem diferente daquele que antecede o período das eleições. A demanda é muito grande, a gente trabalha assim 10, 15 horas por dia nesse período. Nos últimos dias, então, é bem sufoco. Os cartórios eleitorais estão à disposição durante o ano todo para que ninguém fique de fora do processo eleitoral e para que todos os dados sejam sempre atualizados. Mas é bom ficar atento em ano eleitoral, pois existe um prazo para regularizar as situações pendentes e tirar o título de eleitor. O cadastro eleitoral fecha mais ou menos dia 9, 10 de maio, a depender da data do calendário oficial. E aí, depois deste período, o eleitor não pode mais movimentar o título dele. São vários os serviços que o cartório eleitoral oferece, como inscrição eleitoral, emissão do título de eleitor, transferência do domicílio eleitoral e atualização de dados cadastrais. Mas nem sempre há necessidade de ir até um cartório eleitoral para resolver pendências. Por exemplo, o aplicativo e-Título substitui a via de papel na hora de votar. E o eleitor que estiver fora do Brasil no dia da votação tem a possibilidade de fazer a justificativa por meio do site do TSE. É só acessar o Sistema Justifica, que é uma ferramenta online desenvolvida pelo TSE. A justificativa deve ser feita em até 60 dias a partir da data de cada turno, ou 30 dias após o retorno do eleitor ao Brasil. O eleitor entra no sistema de uma forma bastante simplificada, preenche seus dados, o número da sua inscrição, coloca o motivo da sua ausência, a obrigatoriedade do voto e junta também um documento que comprove o que ele alegar como motivo da ausência. Ele recebe toda a resposta também eletronicamente, ele pode acompanhar pelo sistema ou pelo seu e-mail, se ele cadastrar o endereço eletrônico. Então, para o eleitor é uma grande vantagem, não tem ônus, é rápido, é fácil e ele não tem que fazer nenhum tipo de deslocamento. Todos os serviços para ficar em dia com a Justiça Eleitoral estão à sua disposição. O acesso é fácil e rápido, só não vale deixar para a última hora. A tecnologia dá mais rapidez e eficiência ao judiciário e, nesse quesito, o Tribunal de Justiça de Alagoas está entre os mais avançados do país. A jornada por aqui tem sido intensa na tentativa de garantir que, em pouco tempo, todos os processos de Alagoas estejam digitalizados. O Reginaldo é quem coordena essa equipe, mas além de pessoas, também conta com o auxílio de equipamentos diferenciados, como este scanner, que tem capacidade para gerar cerca de 40 mil imagens por dia. Ele explica que a digitalização é algo minucioso. Primeiro é preciso identificar o processo, depois preparar o documento para ser digitalizado e checar em vários passos se realmente nenhuma informação ficou de fora. São vidas que estão sendo julgadas, são vidas que vai entrar no sistema onde juízes e procuradores vão ter acesso fácil, porque o nosso sistema é fácil de leitura, então elas vão ser bem cuidadas, os papéis são bem cuidados. Para fazer esse trabalho é preciso muito cuidado e atenção. Afinal, são muitos processos e eles são muito extensos. Essa é apenas uma parte deles. Quando todos forem digitalizados, uma nova remessa será trazida para cá para passar pelo mesmo procedimento. Inicialmente estão sendo digitalizados os processos do Fórum de Maceió. Depois será a vez dos documentos existentes no Tribunal de Justiça. De acordo com o diretor de Tecnologia da Informação, José Batista, o TJ de Alagoas está entre os mais avançados do país, com quase 100% dos processos em meio digital. Hoje o Tribunal de Justiça é um dos 4 maiores tribunais em termos de quantitativo de digitalização, em processos em trâmite digitalizado. Nós temos hoje 99,3% de todo o acervo tramitando em meio digital.
Desde 2014, nenhum processo entra mais no Tribunal de Justiça em meio físico. Pela estimativa da Diretoria de Tecnologia, faltam cerca de 4.000 processos pendentes sob a responsabilidade da empresa contratada. Estamos com grande expectativa de até o final do ano de 2019 concluirmos a digitalização de 100% de nosso acervo dentro do Judiciário Alagoano. Em Colíder, cidade a 600 quilômetros de Cuiabá, capital de Mato Grosso, o trabalho e a qualificação profissional têm mudado a vida de muita gente da cadeia feminina do município. Ir para a cadeia é o fim de um ciclo, o da liberdade. Mas também pode ser o começo de outro, o do aprendizado. Com a Thaís foi assim. Ela precisou ir parar atrás das grades para mudar de vida e começar de novo, aprendendo um novo ofício, o de cabeleireira. Hoje eu estou tendo essa oportunidade aqui dentro da cadeia, né, de Colíder. Então, para mim está sendo maravilhoso, muito mesmo. Não tem como eu explicar o que eu estou sentindo. Eu de poder fazer esse curso, realizar o meu sonho. Se ela não tiver uma profissão para trabalhar lá fora, o que ela vai ter que fazer? Voltar para o mundo do crime de novo. E se ela tiver uma profissão, ela vai pensar 2 vezes que ela vai trabalhar. Além de participar de cursos, as reeducandas também trabalham na cantina da unidade, produzindo pães, salgados, bolos e biscoitos para venda externa. O valor é revertido para a manutenção da unidade. O grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário conheceu essa história de perto, em visita à cadeia pública feminina de Colíder. É nesses setores que nós temos que trabalhar, levar a profissionalização, cursos, educação e trabalho. Já saiu um resultado aqui oficial para que a gente possa utilizar essa mão de obra disponível e poder reintegrar essas pessoas à nossa sociedade. Em muitos casos, elas são esquecidas. E aqui, Mato Grosso está demonstrando que estão preocupados com a situação delas atual e a hora que sair daqui, com os egressos, né, que a gente diz. Você vai ver em instantes. O Judiciário Brasileiro promove a Semana Nacional de Conciliação. É daqui a pouco. Voltamos já. Fazer a coisa certa para todas as pessoas. Não escolher uns para ser justo. O Judiciário de todo o país promove de hoje até sexta-feira a Semana Nacional de Conciliação. Repórter Renato Rosa tem outros detalhes para a gente. Renato, boa noite. Explica para a gente como é que funciona essa campanha, Renato. Boa noite, William. Boa noite a todos. A campanha envolve os tribunais de justiça, do trabalho e federais. Para essa semana de conciliação, os tribunais selecionam processos com possibilidade de acordo e intimam as partes envolvidas. Aí, se o cidadão ou instituição tiver interesse, deve procurar o tribunal em que o caso tramita. Essas conciliações são chamadas de processuais, casos já em andamento. A campanha é feita pelo Conselho Nacional de Justiça desde 2006, mas também existe uma outra forma de conciliação, a pré-processual ou informal, que ocorre antes do processo ser instaurado. O interessado busca o acordo com auxílio de conciliadores. Vale lembrar que a conciliação é uma solução permanente e está disponível todos os dias nos tribunais. William. Obrigado pelas informações, Renato. E começa amanhã na Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília um encontro para discutir os desafios enfrentados pelos povos indígenas, negros, quilombolas e participantes de religiões de matriz africana. Durante os 4 dias de simpósio, representantes de indígenas, de quilombolas, da população negra e também de religiões de matriz africana vão debater formas de combater a desigualdade e melhorar o convívio em toda a sociedade. O tema do evento é da ancestralidade ao futuro. O objetivo dos organizadores é combater a discriminação, preconceito e a intolerância e melhorar também as relações de trabalho. Para a subprocuradora-geral do Trabalho, é preciso mudar a realidade do Brasil, que é discriminatória e preconceituosa. O simpósio, a base dele é a realidade. Qual é a realidade que você tem hoje em relação aos povos originários, no caso os indígenas, os quilombolas, os religiosos de matriz africana e a população negra de um modo geral. Você tem um quadro de exclusão, você tem um quadro de intolerância, você tem um quadro de racismo, você tem um quadro de preconceito.
É hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos então até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Viviane Novaes, que tem as informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite para todo mundo. Olha, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Segurança Privada entrou com uma ação no Supremo contra a Lei do Espírito Santo, que criou a convocação voluntária de militares da reserva para atividades remuneradas de segurança policial e militar. Segundo a Confederação, a contratação de reservistas para trabalho de segurança particular sem licitação vai contra a Constituição Federal e a Lei Federal que regula os serviços de segurança privada. O ministro Marco Aurélio é o relator da ação no Supremo. E olha só esta notícia, uma joalheria foi condenada a indenizar um casal porque não entregou o par de alianças até o dia do casamento. Isso ocorreu aqui no Distrito Federal. A loja alegou que houve falha na cadeia de fornecedores, mas não teve jeito não. A Justiça condenou a joalheria a devolver o valor das alianças, quase R$2.000, e a pagar R$500 para a noiva e também R$500 para o noivo por dano moral. Novembro é o mês nacional do júri. É um mutirão da Justiça para julgar crimes dolosos contra a vida. No ano passado, nesta época, 3.500 sessões de julgamento foram feitas em todo o país. Bem, este também é o mês de combate do câncer de próstata. É o Novembro Azul. Os médicos afirmam que prevenir é a melhor arma contra a doença. Mas muitos homens preferem não conversar sobre o assunto por causa do medo do exame. Veja aí na reportagem que eu e a nossa equipe preparamos para você. O aposentado Edivan Fonseca faz controle do câncer de próstata de 3 em 3 meses. Há um ano ele descobriu a doença no exame de rotina e fez uma cirurgia. Agora está tudo bem. Não me arrependo de ter vindo. E eu já indiquei vários colegas, indico qualquer um que acaba com esse negócio, procura mesmo. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, depois do de pele. O Instituto Nacional do Câncer prevê cerca de 68 mil novos casos este ano. O risco é maior entre os homens da raça negra, os obesos e com histórico da doença na família. Nestas condições, eles devem se consultar com um urologista a partir dos 45 anos, pelo menos uma vez por ano. Já os homens que estão fora desse grupo de risco precisam ir ao médico a partir dos 50 anos. Quando a doença é descoberta no começo, as chances de cura chegam a 90%. E não somente isso, mas diminui as sequelas dos tratamentos que vão ser definidos em conjunto com o paciente, com a sua família. O problema é convencer os homens a ir ao médico. Ainda existe muitos tabus em relação ao exame da próstata, propriamente o exame do toque retal. Existe uma cultura, que o homem ele tem que ser o machão, ele é o firme da casa, ele não adoece, e muitas vezes associado à cultura social de que não pode fazer o exame, porque isso pode mudar uma opinião sexual, alguma coisa assim, pode gerar uma piada, ele vai postergando essa vinda ao urologista. O paciente de câncer de próstata ou de qualquer outro tipo tem alguns benefícios previstos em lei, como o saque do fundo de garantia e um amparo assistencial de um salário mínimo quando se torna incapacitado para o trabalho. Quanto aos direitos previdenciários, a situação mudou com a reforma que deve ser promulgada no próximo dia 19. Quem já é portador de câncer hoje, mesmo antes da publicação da reforma da Previdência, ele poderia exercer ainda esses direitos, que, como por exemplo, tornar integral a aposentadoria dele, ou de poder pedir o retroativo das contribuições sociais pagas a maior, sem considerar esse abastecimento da isenção do imposto de renda. O Jornal da Justiça termina aqui. Obrigado pela sua companhia e a gente reforça o convite. Mande sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp 61992606116. Uma ótima noite para você, até amanhã.